pessoas bonitas! Eu sou a Hélida e na nossa aula de hoje nós vamos fazer os animais. Para fazer a patinha do nosso jumento, nós vamos começar aqui com o cacau 7567 para fazer o casco. Então, nós vamos começar com 6 pontos baixos no anel mágico. Então, é só fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos no nosso anel mágico. Vamos puxar e marcar o último ponto. Na próxima carreira, nós vamos fazer 6 aumentos, ou seja, 2 pontos baixos em cada ponto de base. Então, em cada ponto de base aqui, nós vamos fazer um aumento. Finalizada aqui a nossa segunda carreira, então, ficamos aqui ao todo com 12 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto com 12 pontos baixos, só pegando na alcinha de trás. Ou então, nós só vamos pegar nessa alcinha de trás aqui. Antes de finalizar nossa carreira, eu deixei aberto o último ponto e nós já vamos trocar de cor, nós já vamos fazer uma troca de cor direto. E eu vou usar aqui um cinza, esse aqui é o pedreira. E nós já vamos puxar o fio da cor cinza já nesse último ponto, ó. Então, a gente puxa e aí já fica com o fio cinza para começar a próxima carreira. A gente puxa o fio marrom para apertar o ponto aqui, ficar certinho. E nós vamos fazer na próxima carreira ponto sobre ponto, já pegando as duas alcinhas normalmente com o fio cinza. Ó, então, aqui eu tô pegando as duas alcinhas do ponto normalmente e eu vou fazer isso até o final. Então, são 12 pontos baixos, porque é uma carreira de ponto sobre ponto. Carreirinha finalizada, feitos aqui os nossos 12 pontos baixos. E agora, nós vamos fazer uma carreira de diminuição. São 2 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2 pontos baixos e uma diminuição. E aí, nós vamos repetir por toda a volta. 1, 2 pontos baixos, uma diminuição. E aí, novamente. 1, 2 pontos baixos. E aqui, por último, uma diminuição. Então, diminuímos 3 vezes, 2 pontos baixos entre as diminuições, ficamos aqui com 9 pontos baixos. Agora, vamos fazer uma sequência aqui para aumentar a nossa patinha de 7 carreiras. Então, nós vamos crescer aqui, ó, a nossa patinha e nós vamos fazer 7 carreiras de pontos sobre pontos com os nossos 9 pontos baixos em cada carreira. Então, é só repetir 7 carreirinhas com 9 pontos baixos cada carreira. Feitas aqui as nossas 7 carreirinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras de ponto sobre ponto com 9 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a última carreira da nossa patinha. São 2 pontos baixos e um aumento. E aí, nós vamos voltar a ficar com 12 pontos baixos. Então, eu fiz 2 pontos baixos, o primeiro aumento, 2 pontos baixos, o segundo aumento, e aqui 2 pontos baixos, e por último aqui, o terceiro aumento. Aqui, para finalizar, eu vou fazer um ponto baixíssimo, vou puxar e vou cortar o fio. Não precisa deixar o fio muito grande, tá? Vou dar aquele nozinho. E agora, a gente pode colocar o enchimento para poder finalizar e já deixar tudo certinho na nossa patinha. Nós vamos fazer ao todo 4 patas igualzinha a essa daqui. Ó, então, vou colocar o enchimento. E aí, pausa, volta o vídeo e faz mais 4 patinhas iguais a essa daqui. Patinhas finalizadas, temos aqui as 4 prontas, agora nós vamos reservá-las. Com o fio cinza, o pedreira, nós vamos fazer agora uma base oval, pra gente fazer como se fosse a parte de baixo do nosso jumento. Então, nós vamos fazer aqui 10 correntinhas. Aqui eu fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Agora, nós vamos voltar com 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 pontos baixos. No último ponto aqui, nós vamos fazer um aumento triplo, ou seja, 3 pontos baixos em cada, no mesmo ponto de base. 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Vamos dar a volta e começar aqui do outro lado. Do outro lado aqui, nós vamos fazer 7 pontos baixos. Então, aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e um aumento aqui no último ponto. Então, fizemos do lado de cá 7 pontos baixos e um aumento. Então, fizemos 10 correntinhas, voltamos, começamos assim, né? 10 correntinhas, voltamos com 8 pontos baixos, fizemos 3 pontos baixos para virar e do lado de cá 7 pontos baixos e por último aqui um aumento. Próxima carreira, nós vamos começar aqui logo no primeiro ponto com um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Seguidos, nós vamos fazer 7 pontos baixos. Então, aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Para virar, nós vamos fazer 3 aumentos seguidos. Então, aqui o primeiro aumento, no próximo ponto de base, mais um aumento, e no próximo ponto, mais um aumento. Então, contornamos aqui com 3 aumentos. Na próxima carreira, nós vamos fazer 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Sobraram aqui, por último, 2 pontos. Nós vamos fazer aqui 2 aumentos. Então, o primeiro aumento e no próximo ponto, mais um aumento. Então, carreirinha finalizada. Começamos aqui com um aumento, 7 pontos baixos, 3 aumentos, 7 pontos baixos e aqui, por último, 2 aumentos. Na próxima carreira, nós vamos começar a colocar pontos entre os aumentos. Então, aqui nós vamos começar com um ponto baixo e um aumento. Agora, nessa parte reta, 7 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui para virar, um ponto baixo e um aumento 3 vezes. Então, um ponto baixo, o primeiro aumento, depois um ponto baixo, o segundo aumento, um ponto baixo e aqui por último o terceiro aumento. Então, fizemos para virar um ponto baixo e um aumento. Do outro lado, 7 pontos baixos seguidos novamente. Então, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Aí, aqui, para finalizar, sobraram 4 pontos. Nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento 2 vezes. Então, um ponto baixo, um aumento, depois um ponto baixo e, para finalizar a carreira, mais um aumento. Então, nós fizemos um ponto baixo e um aumento, 7 pontos baixos, um ponto baixo e um aumento 3 vezes, do lado de cá 7 pontos baixos e aqui por último um ponto baixo e um aumento 2 vezes. Próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. E aí, nós vamos fazer agora 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. 2 pontos baixos e um aumento 3 vezes para poder virar. 2 pontos baixos, o primeiro aumento. Então, aqui é meio só que seguir a carreira anterior. De novo, 2 pontos baixos, um aumento. E aí, mais uma vez. 2 pontos baixos e um aumento. Então, fizemos 2 pontos baixos e um aumento 3 vezes para virar. E aqui do outro lado, 7 pontos baixos seguidos. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
E aqui, para finalizar a carreira, 2 pontos baixos e um aumento 2 vezes. Finalizada aqui a nossa peça, agora a gente vai começar a emendar as nossas perninhas aqui na nossa próxima carreira. Então, eu vou fazer aqui, vou marcar para indicar que essa é a última carreira. E eu vou fazer aqui mais 2 pontos baixos. Então, nessa próxima carreira, a gente começa aqui com 2 pontos baixos e a gente já vem com a nossa primeira perninha aqui. Então, nós vamos pegar aqui a nossa patinha e aí com cuidado para a emenda ficar para dentro do corpo, porque daí quando a gente olhar a nossa peça do lado de fora, assim, não fica a emenda aparecendo. Peguei aqui o primeiro ponto da perninha, vou pegar aqui o primeiro ponto da peça. Então, a gente já vai passar nas 4 alcinhas, nos 2 pontos e fazer o primeiro ponto baixo. No próximo ponto, que é o da emenda aqui da perninha, onde a gente finalizou, nós vamos fazer a mesma coisa. Emenda da perninha e nós vamos pegar o próximo ponto do corpo. Ó, pegamos ali juntos, tem um fio aqui atrapalhando, mas pegamos juntos as 4 alcinhas, né, os 2 pontos, junto com a perninha. Ó, e aí ela vai ficar assim. E aí, a gente continua agora com pontos baixos. Então, fizemos esses 2 junto com a perna e agora a gente vai pra frente. Fiz aqui ao todo 10 pontos baixos. E agora, nós vamos emendar a próxima perninha. E aí, a próxima perninha, mesmo jeito. Então, emenda pro lado de dentro da perna, ó, emenda pro lado de dentro. E aqui agora, a gente pega uma alcinha, as 2 alcinhas do ponto da perna. A gente pega aqui os 2 pontos, né, as 2 alcinhas do ponto da nossa perninha e fecha os 2 juntos. E aí, a gente faz isso mais uma vez. Mais uma alcinha, pega na perna e o ponto da nossa peça. Então, 2 pontos baixos aqui, fechados juntos. Ó, e aí, elas vão ficar assim, presas nas 2 laterais. Agora, a gente vai fazer mais uma sequência de pontos baixos. Fiz aqui 7 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E tá na hora de emendar a nossa terceira perninha. Nossa terceira perninha, mesma coisa, olha onde a gente tá com a emenda, coloca pro lado de dentro. E aqui a gente vai pegar as 2 alcinhas da perna, mais as 2 alcinhas da nossa peça e fechar o primeiro ponto baixo. E aí, a gente repete, pega as 2 alcinhas da perna, mais 2 alcinhas do ponto da nossa pecinha e faz junto. Então, segunda perna, terceira perna, aliás, já está presa. Agora, a gente continua fazendo pontos baixos até chegar aqui na parte de trás pra gente colocar a última perninha. E agora aqui, nós vamos emendar a nossa última perninha. Aí, a mesma coisa, coloca a emenda pra parte de dentro do corpo. E aqui, nós vamos pegar as 2 alcinhas da perninha, as 2 alcinhas da nossa peça. E aí, mais uma vez, 4 alcinhas juntas e fecha, então, o nosso segundo ponto baixo e a perninha já fica grudadinha aqui. Aí, agora, a gente finaliza a nossa carreira aqui com pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui por último 7 pontos baixos. E aí, nós ficamos com uma estrutura assim. Eu não entendi como faz, então pausa o vídeo, volta e acompanha de novo, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Próxima carreira, nós vamos contornar, fazer carreira de ponto sobre ponto, toda essa nossa estrutura aqui. Aí, como que nós vamos fazer isso? Só seguir ponto sobre ponto, ó. Então, aqui a gente começa com 2 pontos baixos. Na perninha, a gente tinha 12, fizemos 2 aqui. Só que a gente não vai usar esses pontos, a gente vai contornar a perna. Então, nós temos que fazer 10 pontos baixos em cada perninha. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e aqui por último 10. Então, contornamos aqui a nossa primeira perninha. Aí, agora a gente volta pro corpo para fazer os pontinhos aqui do corpo. Então, aqui, 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui a gente faz o quê? Vai pra perninha e faz os 10 pontos baixos da perninha. E assim a gente vai repetir por toda a volta, tá? Então, contorna a perninha, volta pro corpo, contorna outra perninha, vai pro corpo, contorna outra perna e finaliza a carreira aqui. Finalizada aqui a nossa carreirinha de ponto sobre ponto. Então, nós estávamos com 44, aumentamos 10 de cada perna, ficamos então com 84 pontos. Agora, na próxima carreira, nós vamos dar uma diminuída aqui pra gente poder subir algumas carreiras de ponto sobre ponto. Então, nós vamos começar aqui fazendo uma diminuição. Então, a gente faz uma diminuição no primeiro ponto, né, nos 2 primeiros pontos, e mais uma diminuição no próximo ponto. Então, a gente já começa a nossa carreira com 2 diminuições. Agora, aqui a gente faz alguns pontinhos na perna. Nós vamos fazer 1, 2, 3... 4, 5, 6 pontos baixos. Então, fizemos 6 pontos baixos, vamos reduzir 2 vezes. Então, uma diminuição e mais uma diminuição. Então, aqui fizemos 2 diminuições. Então, fizemos 2 diminuições antes, né, da perninha e depois da perninha. Agora, nós vamos fazer alguns pontos até chegar lá na outra perninha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, 6 pontos baixos. Vamos fazer 2 diminuições. Primeira diminuição. No próximo, segunda diminuição. Aí, aqui, nós vamos fazer 6 pontos baixos de novo. 2, 3, 4, 5, 6 e mais 2 diminuições. Uma diminuição e mais uma diminuição. Então, nós fizemos 6 pontos baixos e uma diminuição aqui 2 vezes. Aqui na parte da frente, nós vamos fazer 1, 2, 3 pontos baixos. E, novamente, 2 diminuições. Primeira diminuição e aqui, segunda diminuição. 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 diminuições. Primeira diminuição. Segunda diminuição. Agora, aqui novamente, pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. E aqui agora, 2 diminuições novamente. Primeira diminuição e aqui, segunda diminuição. A gente faz 6 pontos baixos de novo. E mais 2 diminuições. 6 pontos baixos, uma diminuição, a segunda diminuição. E agora, a gente finaliza a nossa carreira com pontos baixos. 1, 2, 3, 4, e aqui por último, 5 pontos baixos. Carreira finalizada. Vamos só recapitular o que nós fizemos. Começamos aqui com 2 diminuições. E aí, fizemos 6 pontos baixos e 2 diminuições 3 vezes. Nessa parte da frente aqui, foram 3 pontos baixos e 2 diminuições. E aí, nós repetimos 6 pontos baixos e 2 diminuições 3 vezes novamente. E aqui, no final, nós fechamos com 5 pontos baixos. Carreirinha finalizada, então, tudo pronto. Agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Então, é só crochetar ponto sobre ponto por toda a volta, não precisa diminuir. Finalizada aqui a nossa carreirinha de ponto sobre ponto, e aí nós estamos com a pecinha assim. Eu coloquei 2 marcações aqui, uma na parte da frente e uma na parte de trás. E aqui, ó, nós vamos marcar aonde nós vamos fazer 2 diminuições. Então, nessa próxima carreira, nós vamos fazer 2 diminuições aqui na parte da frente
e 2 diminuições aqui na parte de trás. Então, por isso que tá marcado. Então, a ideia aqui é o quê? Nós vamos fazer pontos baixos até chegar na primeira marcação, fazer 2 diminuições, continuar com ponto sobre ponto até a parte de trás e fazer mais 2 diminuições. Então, é isso que eu vou fazer nessa carreira, e aí depois a gente vai subir algumas carreiras retas de pontos sobre ponto. Ó, então eu vou fazer pontos baixos até chegar lá na primeira marcação. Cheguei aqui na nossa marcação, nossa primeira marcação, vou tirar o marcador, vou fazer aqui a primeira diminuição e no próximo ponto a segunda diminuição. Segunda diminuição. E aqui agora nós vamos continuar com pontos baixos até chegar lá na nossa próxima marcação e vou fazer a mesma coisa e finalizar a carreira. Cheguei aqui na nossa segunda marcação, vou tirar e vou fazer 2 diminuições. Então, aqui a primeira diminuição e no próximo ponto a segunda diminuição. E para finalizar a carreira, nós vamos fazer um ponto baixo. Ó, e aí o nosso corpinho tá ganhando forma, tá ficando assim, super fofinho. Agora aqui nós vamos fazer uma sequência de ponto sobre ponto com 4 carreiras. Então aqui nós vamos fazer 4 carreirinhas de ponto sobre ponto por toda a volta. Finalizada aqui a nossa sequência de carreiras de ponto sobre ponto. Então nós fizemos aqui 1, 2, 3, 4 carreiras de ponto sobre ponto. E aí vocês observaram que eu não tô falando da quantidade de pontos, né? Eu só falei até uma certa parte e agora a gente tá indo por medida, tá? Mas é assim mesmo, pode ficar tranquilo que no final vai dar tudo certo. É só marcar direitinho que vai dar certo. Nós vamos marcar aqui aonde vão ficar as nossas diminuições. Antes da pata, aqui. E eu vou até mais ou menos depois da outra patinha. Porque, qual que é a ideia aqui? Nessa partezinha de trás aqui, a gente vai começar a diminuir para fazer as costinhas aqui do nosso jumento, tá? Então, essa marcação aqui, a gente vai usar só a primeira, é só para indicar que a partir dessa primeira que a gente começa a fazer diminuições e vai contornar aqui a parte de trás. Então, vamos lá. Nós vamos começar, então, com fazendo pontos baixos até a nossa primeira marcação. Então, pontos baixos, eu não vou passar a quantidade de pontos, tá? Porque a gente tá indo aqui por marcação. Vou fazer pontos baixos até chegar aqui na nossa primeira marcação. Fiz pontos baixos desde o começo até chegar aqui na marcação, vou tirar e aqui nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, tirei a marcação, fiz um ponto, vou fazer mais um ponto e vou fazer uma diminuição. E aí, eu vou repetir isso até a gente chegar na outra marcação. E aí, eu já falo pra vocês quantas diminuições eu fiz. Então, foi 2 pontos baixos, a primeira diminuição, 1, 2 pontos baixos, segunda diminuição, 1, 2 pontos baixos, terceira diminuição, 1, 2, quarta diminuição, vou tirar aqui o marcador, 1, 2 e quinta diminuição. Então, eu fiz 5 diminuições no total aqui. Então, nós fizemos pontos baixos, marcamos até aqui, demos a volta com 2 pontos baixos e uma diminuição, 5 vezes. E agora aqui eu faço o quê? Pontos baixos até chegar na nossa marcação de fim de carreira. Ó, então, até chegar nessa nossa marcação aqui. Cheguei na nossa marcação de fim de carreira e aqui nós vamos repetir novamente o que nós fizemos. Vou fazer pontos baixos, só que aqui a gente já vai pegar por base a carreira anterior que nós fizemos. Ó, então, a nossa primeira diminuição tá aqui. Então, nós vamos contar 2 pontos baixos para trás e vamos colocar o nosso marcador aqui. Ó, 2 pontos baixos antes da diminuição da carreira anterior. Então, vou fazer pontos baixos até chegar na nossa marcação. Cheguei aqui na nossa marcação e aqui na nossa marcação nós já vamos fazer uma diminuição, tá? Então, a gente começa aqui com uma diminuição. Então, essa é a nossa primeira diminuição e aí nós vamos repetir
2 pontos baixos e uma diminuição. E aí, a gente repete mais uma vez, ó. Então, eu comecei aqui com uma diminuição, tá? Então, essa é a minha primeira diminuição. 2 pontos baixos, segunda diminuição, e aí, de novo, 2 pontos baixos. Terceira diminuição, 2 pontos baixos. Quarta diminuição, 2 pontos baixos. Quinta diminuição. Então, fizemos 5 diminuições de novo. Agora, é só a gente fazer pontos baixos até chegar no final da nossa carreira. Carreirinha finalizada, ó, e observe que ele já começa a fechar aqui na parte de cima. E nós vamos fazer a próxima carreira só com 2 diminuições nas laterais. Ó, então, a gente vai observar aqui aonde tá a lateral. Eu vou marcar aqui e vou marcar a outra lateral, mais ou menos no mesmo lugarzinho, ó, aqui e aqui, tá vendo? Tá mais ou menos no mesmo local. E aqui eu vou fazer uma diminuição aqui nessa primeira marcação e uma diminuição na outra marcação. Então, aqui nós vamos fazer pontos baixos, mesmo jeito das outras carreiras. Pontos baixos até chegar na nossa primeira marcação. Então, vamos indo com pontos baixos até chegar aqui nessa nossa primeira marcação. Chegou na marcação, tira a marcação e faz uma diminuição. E aí, a gente vai fazer pontos baixos até chegar na outra marcação, fazer mais uma diminuição e finalizar a carreira. Carreira finalizada, então fizemos uma diminuição no canto de cá e uma diminuição do outro lado, né, nas duas laterais. Agora, vamos marcar novamente aqui a parte de trás do nosso jumento. Ó, eu vou colocar a marcação mais ou menos aqui e nós vamos repetir a sequência de carreiras de diminuições que nós estamos fazendo. Então, nós vamos fazer pontos baixos até chegar ali na nossa primeira marcação. Chegamos aqui na nossa primeira marcação, vou fazer um ponto dessa vez e nós vamos fazer uma diminuição. Essa já vai contar com primeira diminuição, 2 pontos baixos, segunda diminuição, 2 pontos baixos, terceira diminuição, mais 2 pontos baixos, quarta diminuição, 2 pontos baixos, e aqui por último a nossa quinta diminuição. E aí, vamos tirar o nosso marcador e fazer pontos baixos até finalizar a nossa carreira, né? Até a gente chegar no marcador de fim de carreira. Carreirinha finalizada, nosso corpinho tá ficando assim. Vamos marcar mais uma vez a nossa partezinha de trás. Vamos pegar como base a última diminuição que nós fizemos. Eu vou contar 3 pontos, 4 pontos pra frente. Do lado de cá, e aí a gente transfere isso aqui pro outro lado e marca igual. Essa parte aqui do outro lado nem precisaria marcar, né? Eu só marco pra desencargo de consciência mesmo, só pra ficar os dois ladinhos assim iguais. E aí, a gente vai fazer algumas diminuições aqui na parte da frente também. Nós vamos fazer aqui um ponto baixo e uma diminuição e repetir 2 vezes. Então, um ponto baixo, a primeira diminuição. Agora, de novo, um ponto baixo, segunda diminuição. E aí, nós vamos fazer a mesma coisa quando a gente estiver finalizando a carreira aqui, tá? Então, a gente não pode esquecer disso. Um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição. Aqui eu vou fazer pontos baixos até chegar na nossa marcação. Aqui ficou bem pertinho, deram 3. E agora aqui, nós vamos fazer diminuições e nós vamos usar meio ponto alto para ficar um pouquinho diferente. Ó, então, eu vou fazer um ponto baixo em cima da marcação. E aí, agora, nós vamos usar meio ponto alto. Eu vou dar a volta, vou pegar na primeira alcinha, depois na segunda alcinha, vou puxar e vou fechar as 3 alcinhas juntas. Esse aqui é o nosso meio ponto alto. E aí, nós vamos fazer
intervalos de 2 meio ponto alto e uma diminuição. Então, nós fizemos ali a primeira diminuição em meio ponto alto, que tá aqui. Então, nós vamos continuando fazendo diminuições. Meio ponto alto, uma diminuição, 2 meio ponto alto. Agora, segunda diminuição e continuo com 2 meio ponto alto. Então, aqui o primeiro ponto alto, primeiro meio ponto alto. E é importante aqui a gente puxar bem essa partezinha da agulha aqui, tensionar o fio para que ele fique bem fechadinho, para que os pontos não fiquem abertos, tá? Então, aqui a gente precisa fazer o ponto um pouco mais apertado. Terceira diminuição, agora aqui, mais um ponto baixo, um meio ponto alto, mania de falar ponto baixo, né? Quarta diminuição, 2 meio ponto alto. E aqui, quinta diminuição. Um ponto baixo. E agora a gente finaliza o restante da carreira. Lembrando que nós temos que fazer aqui no final da carreira o que nós fizemos no início. No início nós fizemos um ponto baixo e uma diminuição, né? 2 vezes. Aqui a gente tem que fazer do mesmo jeito. Só que aqui nós vamos finalizar com uma diminuição. Então, uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo. Então, nós vamos ter que fazer, deixa eu marcar aqui, pontos baixos até a nossa marcação. Ó, então, mais pontos baixos aqui até a nossa marcação. Aqui é bem simples, ó. Então, um ponto baixo, uma diminuição, aqui um ponto baixo e para finalizar a nossa carreira aqui, uma diminuição. Maravilha! Olha, observe que o espacinho aqui tá ficando bem pequenininho. E agora, a gente já pode começar a colocar enchimento, para que depois a gente não tenha muita dificuldade. Eu ainda vou fazer mais uma carreira de diminuições para a gente começar a encher. Ó, e aqui é a mesma coisa. Vou pegar aqui a referência do último ponto. Aqui não precisaria nem marcar, mas, né, como a gente já tá marcando, eu vou pegar a referência do último meio ponto alto do primeiro, né, que a gente fez na carreira anterior, e vou marcar, para eu saber que a partir daqui eu vou começar a diminuir. Então, vamos lá para mais uma carreirinha de diminuições. Então, nós vamos fazer aqui pontos baixos até chegar no nosso marcador. Cheguei aqui no nosso marcador, vou fazer a primeira diminuição. Essa daqui eu vou fazer em pontos baixos, tá? Porque se eu fizer em meio ponto alto, corre risco de ficar muito aberto. Uma diminuição em ponto baixo, 2 pontos baixos, e aí a gente vai seguir a nossa sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, primeira diminuição, 2 pontos baixos, segunda diminuição, mais 2 pontos baixos, terceira diminuição, 2 pontos baixos, quarta diminuição, 2 pontos baixos, 2 pontos baixos e a nossa quinta diminuição. E agora aqui é só a gente finalizar a nossa carreira com ponto sobre ponto até a gente chegar na nossa marcação de fim de carreira. Então, chegamos aqui na nossa marcação de fim de carreira e aí nós temos aqui quase o início de um pescoço. Falta só a gente fechar mais um pouquinho pra gente começar a subir o pescocinho. Então, agora aqui a gente vai colocar enchimento. Já coloquei aqui o enchimento, vamos fazer mais uma carreirinha de diminuições aqui. E aqui é a mesma coisa, para não perder o hábito da marcação, ó, nós vamos começar a diminuir a partir daqui e fazer as nossas diminuições. Vou marcar só um lado dessa vez. Então, aqui nós vamos fazer pontos baixos até chegar na nossa marcação. Cheguei aqui na marcação, vou tirar o nosso marcador e vamos fazer aqui a nossa primeira diminuição. Então, uma diminuição e aí a gente continua com 2 pontos baixos, 1, 2 e uma diminuição. Então, essa daqui é a nossa segunda diminuição.
E agora já vai ficando um pouquinho difícil de crochetar, porque já tá cheio, tá tudo apertadinho, então fica mais difícil aqui de crochetar. Então, 2 pontos baixos. E aqui, terceira diminuição. 2 pontos baixos. Quarta diminuição. E nessa carreira aqui eu só vou fazer 4, tá? Pra não ficar muita diminuição aqui no nosso pescocinho. Então, agora aqui é só a gente finalizar com pontos baixos. Então, nessa carreirinha aqui que nós acabamos de fazer, marcamos e fizemos somente 4 diminuições. A gente havia feito 5 nas carreiras anteriores, nessa aqui foi só 4. Agora, a gente vai começar a subir aqui o nosso pescocinho. Então, próxima carreira é uma carreira de ponto sobre ponto. Feita aqui a nossa carreirinha de ponto sobre ponto, o meu aqui tá com 21 pontos baixos. Então, provavelmente, você chegou a algo semelhante a essa quantidade de pontos. E aqui, então, nós vamos subir algumas carreiras aqui para fazer o pescocinho, para fazer a altura do pescocinho, mais ou menos uns 3 dedos. E eu vou fazer as minhas aqui, e aí eu já falo para vocês quantas carreiras são necessárias aqui para subir de ponto sobre ponto o pescocinho do nosso jumento. Mas tá ficando uma fofurinha, né? Tô adorando esse corpinho. Fiz aqui 3 carreiras de ponto sobre ponto, com os nossos 21 pontos baixos. E agora aqui, vamos dar uma diminuída nesse nosso pescoço. Nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição, e aí nós vamos repetir por toda a volta. Finalizada aqui a nossa carreira, fizemos 3 pontos baixos e uma diminuição, 1, 2, 3, 4 vezes, e ficamos aqui com 16. Nós vamos caminhar aqui com o nosso ponto em 4 pontos baixíssimos, tá? Então, nós vamos levar aqui o nosso ponto por 4 pontos baixíssimos. Então, aqui 3, 4. Aqui, nós vamos fazer uma sequência de 8 meio ponto alto. Então, vou dar a volta, vou fazer aqui 8 meio ponto alto, para que essa partezinha de trás aqui fique maior do que a parte da frente, para quando a gente for costurar a cabeça fique assim, ó, um pouquinho na diagonal. Então, aqui eu fiz 3, 4, 5, 6, 7 e aqui por último 8. Aí agora aqui nós vamos fazer o quê? Pra ficar tudo pro mesmo lado, nós vamos cortar o fio, arrematar e nós vamos emendar lá no começo de novo, no primeiro meio ponto alto que nós fizemos. Ó, então, nós vamos emendar aqui no primeiro meio ponto alto que nós fizemos e fazer mais uma carreirinha com meio ponto alto, fazer mais 8 meio ponto alto aqui. Meio ponto alto. E aí, se a gente olhar assim, ó, de ladinho, a gente vai ver claramente que essa parte de trás tá mais alta do que a parte da frente, ó. Então, quando a gente apoiar a cabeça aqui, a cabeça vai ficar na diagonal, tá? É pra ficar assim mesmo. Agora, a gente corta o fio. Vamos deixar um pouquinho maior pra gente poder costurar a cabeça depois. Corpinho pronto. Então, a base do nosso corpinho tá pronto. Depois, a gente só coloca enchimento aqui na parte do pescoço e ficou assim o corpinho do nosso jumento. Uma fofura, né? Muito legal. Vamos começar a fazer a cabeça do nosso jumento. E eu vou usar a mesma cor que eu usei no corpo. E nós vamos começar pela parte de baixo do focinho, com 6 pontos baixos no anel mágico. Então, é só fazer 6 pontos baixos dentro do nosso anel mágico. Finalizado aqui, 6 pontos baixos dentro do nosso anel mágico, nós vamos colocar o marcador no último ponto e na próxima carreira nós vamos fazer 6 aumentos. Então, em cada ponto de base, nós vamos fazer um aumento. Carreirinha finalizada, fizemos aqui ao todo 12 pontos baixos.
Agora, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 12 pontos baixos. Finalizado aqui as nossas 2 carreirinhas de ponto sobre ponto, agora nós vamos fazer uma carreira de aumento. Nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento e repetir por toda a volta. E no final dessa carreira, nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Carreira finalizada, fizemos então um ponto baixo entre os aumentos e ficamos com 18 pontos baixos. Nós vamos fazer agora mais 3 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 18 pontos baixos. Então, são 3 carreiras de ponto sobre ponto com 18 pontos baixos em cada carreira. 3 carreiras de pontos sobre pontos. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira de aumentos. Agora, são 2 pontos baixos e um aumento. E nós vamos repetir por toda a volta. 2 pontos baixos e um aumento. Finalizada aqui a nossa carreirinha com 2 pontos baixos e um aumento, fechamos com 24. Agora, nós vamos fazer algumas carreiras de ponto sobre ponto, pelo menos umas 5 carreirinhas. Vou fazer 5 carreiras de ponto sobre ponto. Se precisar de mais, eu já falo para vocês se a gente precisa fazer mais, tá? Mas no começo aqui nós vamos fazer 5 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 24 pontos baixos. Feitas aqui as nossas carreirinhas de ponto sobre ponto, e ao todo ficaram 1, 2, 3, 4, 5, e eu fiz mais 2 carreiras de ponto sobre ponto. Eu tinha falado pra gente fazer 5 e fiz mais 2. Então, pausa, faz mais 2 carreiras de ponto sobre ponto e a gente continua a partir daqui. Ó. Então, vou colocar aqui os olhinhos na carreira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entre as carreiras 11 e 12, com 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos entre eles. E aí, o começo do nosso focinho vai ficar assim. Agora, eu vou colocar a trava, colocar enchimento para a gente poder continuar. Vamos agora fazer uma carreira de diminuições. Nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2 pontos baixos e uma diminuição. E nós vamos repetir por toda a volta. 2 pontos baixos e uma diminuição. Carreirinha finalizada, fizemos 2 pontos baixos entre as diminuições. Agora, nós vamos continuar diminuindo. Vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição e repetir por toda a volta. Um ponto baixo e uma diminuição. Carreirinha finalizada, fizemos então um ponto baixo entre as diminuições e nós vamos colocar aqui um pouquinho mais de enchimento. E agora a gente vai fazer uma carreira somente com diminuições. Então, é importante a gente encher para a cabeça não ficar murchinha depois. E agora aqui é só a gente fazer uma carreira só com diminuições em todos os pontos. Então, é só seguir fazendo, no caso aqui, 6 diminuições. Finalizada aqui a nossa carreirinha de diminuições, fizemos só diminuições, já cortei o fio e agora a gente vai fechar aqui com um anel mágico falso. E a nossa cabeça ficou assim. Vamos fazer aqui a orelhinha do nosso jumento, já estamos na reta final. E nós vamos fazer 6 pontos baixos no anel mágico e depois 2 carreirinhas de ponto sobre ponto. Então, aqui, 3, 4, 5, 6. Vamos fechar o nosso anel mágico. E agora, aqui, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 6 pontos baixos, tá? Então, é só fazer 2 carreirinhas com 6 pontos baixos cada carreira. Finalizadas aqui as nossas 2 carreiras, então, fizemos 2 carreiras de ponto sobre ponto com 6 pontos baixos cada uma delas. Então, aqui, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento e repetir por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento. No final dessa carreira aqui, nós vamos ficar com 9 pontos baixos. Ó, então, finalizada aqui a nossa carreira, com um ponto baixo e um aumento. E agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto, com 9 pontos baixos. Então, é só fazer 9 pontos baixos, né? Uma carreirinha de pontos sobre pontos.
Carreirinha finalizada, fizemos então 9 pontos baixos. Agora nós vamos fazer mais uma carreirinha de aumentos. 2 pontos baixos e um aumento. E repetir por toda a volta. 2 pontos baixos e um aumento. Carreirinha finalizada. Agora nós vamos fazer aqui a nossa última carreira, que é uma carreira de ponto sobre ponto. Então aqui eu fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e aqui por último 10 pontos baixos. 10 pontos baixos e aí vou fazer aqui um ponto baixíssimo para finalizar a carreira. Vamos cortar o fio, vou deixar o fio um pouquinho mais longo pra gente poder costurar. E a nossa orelhinha está pronta. Ó, e ela ficou assim. Agora a gente pausa, volta e faz mais uma igualzinha a essa daqui. Finalizadas aqui as nossas duas orelhinhas. E agora a gente vai preparar para poder costurar. Na costura, a gente vai meio que dar uma dobradinha aqui, ó, na parte de baixo, para ela ficar um pouco fundinha. Assim, ó. Ficar dessa forma no topo da cabeça do nosso jumento. Ela vai ficar aqui, ó, na parte de cima. As orelhinhas serão costuradas na primeira, segunda, terceira, entre a terceira e a quarta carreira, acima dos olhos, ó. E aí, a ideia é que elas fiquem assim pra cima, na direção dos olhos. Então, aqui, a gente já pode costurar. E aqui a gente vai juntar essas duas orelhinhas aqui, essas duas partes, as duas orelhas não, as duas partes da orelha. E aqui a gente vai dando pontinhos para firmar essa orelha aqui na parte de cima da cabeça do nosso jumento. Vou tirar aqui o marcador. Vou fazer um pontinho aqui unindo as duas partezinhas da orelha para ela ficar assim fechadinha, ó, para ela ficar fechadinha. E agora eu vou passar uma vez na cabeça e uma vez no pontinho, nos pontos da orelha, para ela ficar fixada. E eu vou passar diretamente de um lado para o outro, tá vendo aqui? Eu vou atravessá-la de um lado para o outro e prendeu ali no alfinete. Ó, atravessei de um lado para o outro e volto pro lado de lá por dentro da cabeça. Verifique se tá ficando ok, tá ficando. E eu continuo fazendo isso em todos os pontos até a orelha ficar bem presa. Finalizada a costura das nossas orelhinhas e ficaram assim super bonitinhas. E agora eu vou pegar o fio preto e nós vamos fazer aqui uma espécie de nariz. Vou inserir o fio aqui na parte de trás e nós vamos fazer aqui bem na ponta do focinho 2 tracinhos assim como se fossem só para representar o nosso narizinho. E ficou assim. Então, deu aspecto de narizinho bem legal no nosso jumentinho. Agora é só a gente dar o nozinho e esconder o fio. Agora, é só a gente costurar o pescocinho aqui, a cabeça no nosso pescoço. Vou colocar mais enchimento aqui no pescoço, pra ficar todo certinho aqui. E agora aqui, chegou a parte mais legal, que é montar e acoplar aqui a cabeça do nosso jumento no pescocinho. E aí, nós vamos colocá-la assim, ó, na diagonal. E aí, mede direitinho pra ver se ela tá assim, certinha na parte da frente. Se você quiser colocar ela de ladinho, também você pode. Mas eu vou colocar ela pra frente mesmo, assim, e na diagonal. E aí, a gente vai costurando. Antes da gente terminar, a gente coloca o enchimento, tá? Então, eu vou colocar assim, vou alfinetar pra não sair do lugar. E aqui, a gente começa a costurar. E a costura aqui, a gente passa uma vez lá na cabeça e uma vez aqui na peça. E aí, a gente vai fazendo isso por toda a volta, verificando se tá ficando certinho. E aí, a gente vai
Fazendo isso devagar, com calma, tranquilidade, escondendo todos os fiapinhos, para ficar uma costura bem bonitinha. Mas essa daqui é uma costura bem tranquila de fazer, não é difícil. Então, é só a gente ir fazendo e lembrar de puxar bem, para que a costura fique bem disfarçadinha e sumida no meio dos fios. Então, eu vou costurar toda a volta, emendando aqui a cabeça no pescoço. Antes de finalizar, vou colocar mais enchimento aqui, porque eu tenho certeza que vai faltar. Finalizada aqui a costurinha do nosso pescoço, agora é só a gente ajeitar. Se você quiser dar uma entortadinha assim, ó, pra ele ficar olhando pro ladinho. E olha só que fofurinha que ficou o nosso jumentinho. Agora a gente só falta colocar os enfeites. Antes de colocar os enfeites, nós vamos fazer o rabo do nosso jumento. E o rabo é bem simplesinho. Nós vamos emendar aqui na parte de trás, você verifica bem aonde que está a parte de trás aqui, que a gente possa colocar aqui o nosso rabinho. Emenda o fio. E aqui nós vamos fazer correntinhas. 1, 2, 3. Fiz aqui 12 correntinhas. Então, emendamos o fio, 12 correntinhas. E vamos voltar com pontos baixos. Então, eu vou voltar aqui com 11 pontos baixos, até chegar lá onde nós emendamos o fio. Então, lá rente ao corpo. E aí, depois disso, nós vamos arrematar com a agulha de tapeçaria. E aí, depois, a gente vai fazer uma pontinha preta aqui na terminação do rabo para ficar bonitinho. Cheguei aqui com 11 pontos baixos, já cortei o fio, vou arrematar. E agora é só organizar o rabinho aqui com a agulha de tapeçaria. Finalizei aqui o rabinho. Agora, eu cortei uns pedacinhos de fio preto. Nós vamos passar aqui na ponta do fio, só pra dar um detalhezinho bem na pontinha. E aí, depois a gente apara, caso fique muito longo. Então, a gente vai colocando alguns fiozinhos nesses últimos pontos aqui, pegando as alcinhas dos últimos pontos. Finalizado aqui o rabinho, eu fiz um corte pra ele ficar pontudinho assim. E basezinha do nosso jumentinho está pronta. Agora, eu separei mais uns fiozinhos aqui pra fazer a crina do nosso jumento. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa na parte da crina, só que a gente vai pegar aqui mais ou menos do meio das orelhas. E aí é você que vai estipular a quantidade que vai ser colocada, a forma que vai ser colocada, tá? Então, eu cortei aqui vários fiozinhos pretos. E vou colocar a crina aqui em volta do pescocinho dele, ao longo do pescocinho dele. Finalizada aqui a crina do nosso jumento. E aí, ele ficou assim, todo charmosinho. E aí, você pode recortar e colocar do jeito que você achar melhor. Vamos fazer um enfeite para colocar em cima do nosso jumento. E eu vou usar aqui o fio amigurumi 7136. E eu já fiz aqui um total de 20 correntinhas. Vou voltar com meio ponto alto. Vou fazer uma carreira de 19 meio ponto alto. Então, vou percorrer todas essas alcinhas de correntinhas que nós fizemos, até chegar lá na base, onde a gente iniciou. Carreira finalizada, vamos fazer uma corrente, virar e fazer... Vou começar pegando aqui do segundo ponto, eu não pego esse da base, pego o próximo. E nós vamos fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto. Finalizei aqui e já fiz mais algumas carreiras. Nós estávamos fazendo a segunda carreira e eu fiz mais 1, 2, 3, 4. Ao todo, nós ficamos com 6 carreiras de meio ponto alto. Então, ficou uma pecinha assim. Nós precisamos fazer aqui um contorno para finalizar a nossa peça. E aqui, você pode usar qualquer sobra de linha que você tiver. Eu vou usar aqui uma sobra de fio castanha, é aquele tomzinho de marrom. Então, você pode usar, se você tiver um marrom, se você tiver outro
outra sobrinha de fio, pode usar também. Então, aqui nós vamos emendar o fio e nós vamos fazer aqui uma carreira de pontos baixíssimos. Então, nós só vamos fazer pontos baixíssimos em toda a volta da nossa peça, só para ela ficar com um detalhezinho pequenininho aqui na parte de cima. Então, é só contornar a peça toda com pontos baixíssimos. Finalizado aqui a carreirinha de pontos baixíssimos, já arrematei aqui na parte de baixo. E essa partezinha aqui, ela vai aqui em cima das costinhas do nosso jumento, para ficar assim. E aqui você pode costurar ou você pode colar. No meu caso aqui, eu vou colar para ela ficar fixa aqui em cima. Tá? Então, eu vou colocar cola aqui, um pouquinho nas laterais, para a borda não ficar subindo. E agora é só a gente posicionar certinho e colar a nossa pecinha aqui nas costinhas do nosso jumento. Já colei, agora é só esperar secar e ficou assim, super bonitinho. Agora, nós vamos fazer o cabresto aqui para colocar no nosso jumentinho. Vou usar aqui o mesmo fio castanha e nós vamos começar aqui com correntinhas. Então, fiz aqui 23 correntinhas, nós vamos emendar essas correntes com um ponto baixíssimo. E nós vamos fazer aqui pontos baixos. Então, a gente vai dar a volta aqui com 23 pontos baixos. Cheguei aqui no final, vou unir com um ponto baixíssimo. Ó, então, a parte que a gente vai colocar no focinho já tá pronta. Agora, a gente vai subir correntes para dar a volta em cima das orelhas. Então, aqui, eu subi 23 correntinhas e nós vamos emendar aqui nessa parte, bem na lateral. Pra gente acertar, a gente vai medir aqui, ó. A gente vai dobrar a parte do focinho no meio e aí a gente vem com a nossa agulha e insere ali na outra lateral, pra ficar um em cada extremidade. Um ponto baixíssimo. E essa aqui, eu não vou voltar com pontos baixos, tá? Ela vai ficar só assim mesmo, mais fininha. Agora, a gente vai fazer a parte da corda que a pessoa pega quando vai andar, né? Que vai ficar solto. Então, aqui ao todo, acabei de medir ali, eu fiz 30 correntinhas. E essa aqui também vai ficar só as correntinhas. E aí, a gente volta aqui e nós vamos emendar nessa parte de cá. E aqui também com um ponto baixíssimo. Agora, aqui é só a gente cortar o fio, deixar fio suficiente pra gente poder esconder, né? Arrematar. E o nosso cabresto está pronto. Vou arrematar aqui, vou esconder com a agulha de tapeçaria e volto pra gente colocar no nosso jumento. Finalizado aqui, já arrematei. E aí, o nosso cabresto ficou assim. E aí, nós vamos colocar aqui no nosso jumento. E tá pronto! Ficou assim o nosso jumentinho, uma coisinha super fofinha, super charmosa para compor o nosso presépio. Vamos fazer agora o nosso bezerro e eu fiz com a mesma base de corpo do nosso jumento. Ó, tá vendo que é a mesma basezinha de corpo? Qual que é a diferença aqui? As pernas. Na perna do jumento, a gente faz uma diminuição aqui, segue, e aqui a gente aumenta e volta para 12 pontos. No bezerro, eu não fiz a diminuição. Eu segui as patinhas, ó, sem diminuir com os 12 pontos inteiros, tá? Então, a única diferença é essa. Todas as perninhas com 12 pontos, mas eu fiz a mesma quantidade de pontos que a gente fez no nosso jumento. Aí, nós chegamos aqui no pescoço com 21 pontos baixos. Aqui no jumento, a gente chegou com 21 pontos baixos, daí a gente reduziu para subir o pescoço. Aqui, eu não reduzi. Ficamos com 21 pontos baixos e eu fiz duas carreiras aqui, ó, de meio ponto alto, só do meio para trás. Ó, tá vendo? Então, só do meio para trás pra gente já colocar a cabeça do nosso bezerro já grudadinha aqui. Então, é a mesma execução, o que que vai mudar? Só a perninha, que é feita direto com 12 pontos, sem aquela diminuição e sem o aumento,
aqui em cima, tá? Então, 12 pontos direto. E aqui, quando a gente chegar nos 21 pontos baixos, a gente só faz 2 carreiras de meio ponto alto, só na parte de trás, pra equilibrar aqui o tamanho do pescoço. A cor que eu usei para fazer o corpo é o off-white. As patas eu fiz com cacau, o mesmo que eu usei aqui para fazer o jumento. Depois que eu fiz essas 2 carreiras aqui de meio ponto alto, nós vamos dar uma afinada nesse pescoço. Vou emendar o fio aqui, do ladinho da carreira de meio ponto alto que nós fizemos. Vou fazer aqui o primeiro ponto baixo. E aí, vou subir aqui, lá no meio ponto alto de cima. Então, no caso aqui, foram 2 pontos baixos e nós vamos fazer uma diminuição. E aí, a gente vai repetir isso na carreira inteira. 2 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, e aqui uma diminuição. E aí, a gente vai repetindo por toda a volta. Se sobrar algum ponto sozinho, faz o ponto sozinho que sobrar lá. Feitos aqui os nossos 2 pontos baixos e uma diminuição, e aqui no final vão sobrar 2 pontos baixos sozinhos. E aí, nós vamos fazê-los aqui. Então, aqui o primeiro ponto baixo e no próximo ponto o segundo ponto baixo. E agora aqui, nós vamos fazer mais umas 2 carreiras, eu acho que vai ser suficiente, de ponto sobre ponto, aqui no nosso pescocinho, só para dar altura, pra gente poder colocar a cabeça do nosso bezerro aqui. Então, é só fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto para finalizar o nosso pescoço. Vou fazer 2 aqui, já vejo se é suficiente. Se precisar de mais, eu já falo para vocês quantas são. Carreirinhas finalizadas, foram só 2 carreirinhas de ponto sobre ponto mesmo. E aí, ficamos assim. Vou cortar o fio, que isso aqui já vai ser suficiente pra gente costurar. Ó, e aí, o nosso corpinho finalizado ficou assim. Agora, é só a gente colocar enchimento aqui nesse pescocinho. Vamos fazer o focinho. E eu vou usar um pouquinho de fio 4092, esse aqui é o fio amigurumi. E ele é um rosinha, ó, e eu só tenho esse pouquinho aqui. Então, você pode usar uma sobrinha de fio em algum tonzinho cor-de-rosa aí que você tiver. Então, vamos lá. Pra gente começar o nosso focinho, nós vamos fazer 6 pontos baixos no anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos fechar e marcar o nosso último ponto. Na próxima carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, em cada ponto de base, nós vamos fazer um aumento. Carreirinha finalizada, fizemos 6 aumentos, fechamos com 12 pontos. Próxima carreira, um ponto baixo e um aumento. E aí, nós vamos repetir por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento. E no final da carreira, nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Carreirinha finalizada, vamos fazer aqui mais uma carreira de aumentos. 2 pontos baixos e um aumento. E repetir por toda a volta. 2 pontos baixos e um aumento. Finalizada aqui a nossa carreira, 2 pontos baixos entre os aumentos e fechamos com 24 pontos. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto com 24 pontos baixos cada carreira. Feitas aqui as nossas 2 carreirinhas de ponto sobre ponto, temos uma pecinha assim. Agora, nós vamos fazer uma carreira de diminuições. São 2 pontos baixos e uma diminuição e é só repetir por toda a volta. Última diminuição. Antes de fechar, eu já vou pegar o nosso fio off e já vou trocar de cor. Ó, então, antes da gente finalizar a última diminuição da nossa carreira de 2 pontos baixos e uma diminuição, eu já puxo o fio off-white pra gente já trocar de cor. Aí, agora aqui, na próxima carreira, nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Deixa eu fazer de novo, que essa alcinha aqui ficou frouxa. Agora sim. Então, é só a gente fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Nesse caso aqui, com 18 pontos baixos, que a gente reduziu, né? Então, 2 pontos baixos e uma diminuição. E aí, a gente fica com 18 pontos. Então, agora a gente faz essa carreira aqui de ponto sobre ponto. E esse outro fiozinho cor-de-rosa, a gente já pode cortar, porque a gente não vai usar ele mais. Carreirinha finalizada, fizemos uma carreira de ponto sobre ponto com 18 pontos baixos. Agora, aqui nós vamos fazer 6 carreiras de ponto sobre ponto
com os nossos 18 pontos baixos. Então, é só seguir fazendo 6 carreiras de ponto sobre ponto, com 18 pontos baixos cada carreira. Finalizadas aqui as nossas 6 carreiras, então fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 18 pontos baixos. E aqui agora, antes de continuar, eu vou colocar os olhinhos. O olhinho que eu vou colocar aqui é o olhinho com trava número 8 e eu vou colocar na penúltima carreira aqui, com a distância de 3 pontos baixos entre eles. Ó, e vai ficar assim. E agora vamos para a próxima carreira. Nós vamos fazer uma carreira de diminuições. Nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. E repetir por toda a volta. Quarta diminuição. E aqui vão sobrar 2 pontos baixos sozinhos no final da carreira. E fiz aqui mais 2 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, fiz aqui 2 carreirinhas de ponto sobre ponto com os nossos 14 pontos baixos. E agora aqui, nós vamos fazer mais diminuições. Ó, e aqui eu já coloquei enchimento e nós vamos fazer mais diminuições. Nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição e repetir por toda a volta. Aí aqui foi um ponto baixo e uma diminuição e aqui sobraram por último 2 pontos baixos sozinhos. E agora aqui, vou terminar de colocar o enchimento nessa parte de cima. A gente já pode cortar o fio e nós já vamos fechar e arrematar com um anel mágico invertido. Basezinha da nossa cabeça tá pronta. Agora falta a gente fazer os chifres para colocar aqui na parte de cima, as orelhas e o nariz aqui na parte de baixo. As orelhinhas e o chifre eu já fiz aqui todas, porque são pecinhas muito fáceis de fazer. A orelhinha eu fiz 6 pontos baixos no anel mágico na primeira carreira, 6 aumentos na segunda carreira, um ponto baixo e um aumento na terceira carreira. E na última carreira, ponto sobre ponto com 18 pontos baixos. Aí ela vai ficar meio emborcadinha assim, ó, tá vendo? Aí a gente só dobra. Então, orelhinha muito fácil de fazer e aí as duas já estão prontas. E eu as fiz na cor cacau, tá? A mesma cor que a gente fez as patas. O chifre eu fiz na cor preta, mas se você quiser usar cinza, também pode usar. E aqui eu fiz 6, aqui não vai dar pra ver porque o preto é muito difícil de ver. Mas eu fiz 6 pontos baixos no anel mágico e subi fazendo 3 carreiras de ponto sobre ponto com 6 pontos baixos. Então, é 6 pontos baixos no anel mágico e 3 carreiras com 6 pontos baixos cada uma. Não precisa colocar enchimento no chifre. Agora, nós vamos montar a nossa cabeça. A parte da dobra da orelha vai pra frente, mais ou menos assim. Agora é só a gente costurar cada uma das partes. A orelhinha a gente vai costurar só na parte de cima. Finalizado aqui a nossa cabeça. E aí ficou assim, orelhinhas nas laterais, o chifre aqui na parte de cima. E ficou assim. Agora a gente vai colocar aqui no nosso corpinho. E aí a gente vai acoplar a cabeça para que ele fique assim, ó. Para que ele fique dessa forma. Então, a gente vai dobrar aqui e acrescentar a cabeça aqui na parte da frente para ele ficar assim. Então, eu vou alfinetar dessa forma. Se você vê que precisa de mais enchimento aqui no pescoço, coloca antes de finalizar. E aí, a gente vai passar uma vez na cabeça e uma vez aqui nessa parte de cima do pescoço. Ó, uma vez na cabeça. Aí, eu volto, passo nas 2 carreirinhas do pescoço, que a gente tá dobrando, né? E aí, passo na cabeça de novo. E assim a gente vai fazendo em todos os pontos. E aí, depois, se precisar organizar, a gente dá mais alguns pontos para manter a cabeça no lugar que ela deve ficar. Já costurei toda essa parte de trás aqui, o nosso pescocinho ficou assim. Aí agora, para ele não ficar com essa cabeça solta, eu vou dar uns pontinhos aqui embaixo. Quase finalizado o nosso bezerro, e aí ficou assim, o pescocinho
Um pouquinho mais grosso, cabecinha pequena, tipo de bezerro mesmo. E agora a gente vai dar uma afundada aqui pra fazer o nariz do nosso bezerrinho. Então, nós vamos pegar um pedacinho de fio, da mesma cor que nós fizemos essa partezinha cor-de-rosa do focinho. E aqui, eu vou inserir na partezinha de trás e nós vamos pegar aqui na parte de cima. Sair aqui, vou deixar um pedaço de fio ali embaixo pra gente poder arrematar. Vou passar por cima do próximo ponto aqui, vou pegar lá no próximo aumento, vou passar por cima do próximo ponto e vou sair lá onde a gente entrou, na parte de baixo. E agora aqui nós vamos fazer o quê? Deixa eu puxar aqui pra mostrar. Ó. Nós vamos puxar o fio pra ele dar meio que uma afundadinha assim, ó. Tá vendo? E fazer essa elevaçãozinha aqui no nariz. Então, a gente puxa, amarra, pra ele não voltar, ajeita aqui o fio certinho, pra não voltar. Vou dar outro nozinho, vou dar 3 nozinhos pra poder reforçar. Então, assim ele fica com esse aspecto de narizinho aqui, ó, super bonitinho. Vamos finalizar o nosso bezerro aqui com o rabinho. Nós vamos pegar bem aqui na parte traseira. Vamos pegar aqui nessa parte traseira, vamos emendar o nosso fio e nós vamos fazer correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos medir aqui. 10, 11 correntinhas é suficiente. A gente volta fazendo pontos baixos até chegar lá na emenda, né? Onde a gente começou. Aí a gente vai cortar e arrematar o fio dando uns pontinhos com a agulha de tapeçaria. Então, é só fazer pontos baixos até chegar ali na base. Ó, chegamos aqui na base, vou cortar o fio, deixar ele um pouquinho mais longo, pra gente poder costurar. E aqui é importante a gente dar alguns pontinhos, de modo que o rabinho fique com a parte do direito pra fora, tá? Pra gente não costurar ele assim, ó, pra ele ficar do avesso. Então, só usar a nossa agulha de tapeçaria. Finalizado aqui o nosso rabinho. Agora eu cortei alguns pedacinhos de fio preto e nós vamos colocar aqui na ponta. Olha, aí nós vamos prender alguns fiozinhos aqui na ponta, só pra fazer o detalhezinho dos pelinhos do rabo do nosso bezerro. E ficou pronto aqui o rabinho. Só a gente dar uma paradinha, vou deixar os fios assim um pouquinho mais curto. E ficou pronto o nosso bezerro, super fofinho e bonitinho.